impedância infinita, quer dizer que eu não vou ter corrente, porque eu não tenho um caminho, né, fechado ali, certo? Esse conceito é o mesmo. Mas existe uma diferença importante aqui. Quando a gente trabalhou com resistência, vamos relembrar aqui numericamente, né? Se eu tinha uma tensão, por exemplo, de 10 volts, e eu tinha uma corrente de, sei lá, 2 amperes, certo? Aí eu sei que em cima de uma resistência eu boto 10 volts, tem 2 amperes. Qual é o valor da resistência? É simplesmente tensão sobre corrente, que vai ser então 10 sobre 2, e eu vou chegar no valor de 5. 5 o quê? O valor da resistência é 5 ohms. Tá? Isso aí é o que vocês já conheciam. Quando a gente trabalhar com impedância, eu também vou ter tensão sobre corrente, só que agora, isso aqui são fasores. Fasores, a gente acabou de ver que a gente usa o quê? Usa a amplitude do fasor, que é um número, e usa a fase. Então, na verdade, quando a gente fizer essa relação, a gente vai ter uma amplitude fase dividido por outra amplitude fase. Qual é o resultado disso, pessoal? O resultado é que, no cálculo da impedância, vai surgir uma amplitude, que seria um módulo, o mesmo equivalente lá da resistência, mas vai surgir também uma fase, a fase da impedância. Então, quando a gente trabalha em impedância, a gente vai ter duas coisas para definir impedância. O tamanho da impedância, em ohms, e também a fase da impedância, em graus. Certo? Mas agora sim, ó, importante, o que significa essa fase da impedância? A fase da impedância significa a diferença de fase que vai surgir entre a tensão e a corrente. Por quê? Porque a impedância é usada para trabalhar com corrente alternada. E corrente alternada a gente já viu que tem fases diferentes. Por exemplo, digamos que isso aqui, essa onda pontilhada aqui, ó, estivesse representando uma corrente, tá? Por hipótese, uma corrente alternada. E isso aqui estaria representando uma tensão alternada. Isso aqui eu posso aplicar em cima de um elemento, né? Em cima de um computador, de qualquer elemento, eu vou ter uma tensão alternada e uma corrente alternada. Essa tensão e essa corrente, pessoal, podem, né, apresentar uma diferença de fase. Quem é que define essa diferença de fase entre a tensão e a corrente? É justamente a impedância. Então, se eu digo, por exemplo, que a minha impedância tem um ângulo de 90 graus, quer dizer que a impedância, vai provocar essa diferença de 90 graus entre a tensão e a corrente. E tudo isso definido por aquela fórmula que a gente acabou de ver. Certo? Não dá para dizer que essa onda aí está com uma diferença de 90 graus. Essa aqui está com uma diferença de 90 graus. Sabe como é que a gente consegue enxergar isso? De pico a assim, pico. Ó, aqui eu tenho um período completo da onda. Certo? Tem um período. Dentro de um período da onda, eu tenho um ciclo completo. O ciclo completo seria uma circunferência fechada daquela. Quer dizer que eu tenho aqui ao todo 360 graus, um ciclo completo. Se eu pegar metade do ciclo que está aqui, quantos graus eu vou ter? 180 graus. Então, se eu vier daqui até aqui, eu me desloquei 180 graus na onda. E se eu me deslocar a metade desses 180 graus, que vai dar aqui, ó, aqui assim, a metade de 180 graus, aqui eu vou ter 90 graus de distância daqui para cá, certo? E essa onda aqui, ó, que tu está vendo, ela está cruzando aqui praticamente 90 graus. Então, eu posso afirmar que a diferença delas é muito próxima de 90. Seria 90, né, se ela cruzasse exatamente aqui. Ela está cruzando um pouquinho depois, tá? Então não é bem 90, mas tu pode visualizar isso aí, né? Na verdade, isso é que significa a fase, né? Quando a gente diz que uma tem fase zero, é porque ela está começando aqui. Se a outra tem fase 90 graus, é porque ela começou 90 graus antes. Se ela tem fase de 30 graus, é porque ela começou aqui, a 30 graus. Agora, o que vai determinar... vamos pensar de outra forma. Eu apliquei uma tensão alternada. A tensão é alternada, porque ela foi gerada de forma alternada. A corrente que vai surgir, ela é alternada também. Isso aí sempre vai ser dessa forma. Tensão alternada, corrente alternada. Agora, por que a fase da tensão e da corrente, por que não é zero? Ou seja, por que a corrente não está exatamente em cima? Ou por que ela vai estar 90 graus, 80 graus de fase? Então, o que vai determinar isso é a impedância. Entenderam? Assim como a resistência determina qual é a relação que vai ter tensão e corrente, a
A impedância também determina essa relação, mas também determina a diferença de fase entre elas. E Essa isso é uma diferença no tempo. exatamente, que vai equivaler a uma diferença no tempo. Mas essa diferença no tempo, ela é crucial, sabe? Por quê? Porque depois a gente vai chegar a falar em potência, nessa aula não vai dar tempo. Na aula que vem a gente vai entrar em potência, tá? Potência corrente alternada. E vocês vão ver que esta diferença de fase implica num conceito diferente para a potência também. Vai surgir alguma coisa estranha, do tipo assim, eu posso ter corrente, eu posso ter tensão, e eu posso não ter potência nenhuma sendo dissipada. Como é que é possível? A gente vai ver na outra aula isso. Eu posso ter uma potência máxima, uma potência mínima, né? Aí vai surgir um outro conceito que é fator de potência, tá? Mas tudo isso vai surgir por quê? Por causa da impedância e justamente dessa diferença de fase que a gente está vendo aqui, tá? Bom, então, a impedância, pessoal, nada mais é do que a forma de representar a relação tensão-corrente quando eu trabalho com corrente alternada. Por que a gente, quando trabalha com comunicações ou com cabos de rede, com alto-falante e tal, por que se trabalha também com impedância? Você já viu que um alto-falante tem uma impedância? Por que também existe o conceito de impedância para esses elementos? Porque tudo isso, né, comunicação, alto-falante, trabalham com ondas alternadas. E da mesma forma que aqui em tensão corrente, também surgem ondas que eventualmente estão defasadas uma das outras. Então, por isso que a gente precisa do conceito de impedância. Certo? Só que quando a gente trabalha com comunicação e tal, é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a impedância depende da frequência que a gente está trabalhando. Como em corrente alternada é 160 Hz, então a impedância não muda. A impedância, né, do equipamento ligado em qualquer 60 Hz é sempre igual. Já o som não, o som varia a frequência. A transmissão das ondas varia a frequência. E isso faz variar a impedância. Tá? Então as relações ficam um pouquinho mais complicadas. Tá? Mas basicamente o conceito é esse. Tá? Impedância é a relação tensão-corrente. E por ser uma relação entre amplitude e fase, a própria impedância vai ter também uma amplitude e uma fase. Agora vamos ver, pessoal, 3 casos particulares importantes para uma impedância. Digamos que eu tenho uma resistência elétrica. E vamos pegar, por exemplo, chuveiro elétrico, um caso bem comum. O que acontece, pessoal, quando eu coloco uma tensão alternada em cima de uma resistência? Bom, a característica da resistência é a seguinte: a resistência não provoca nenhuma defasagem entre tensão e corrente. Ou seja, se eu representar o fator de tensão e corrente de uma resistência, os dois vão estar em fase. Em fase quer dizer um em cima do outro. Ou seja, não quer dizer que é o mesmo tamanho. O tamanho vai depender. Eu, por exemplo, posso colocar 220 volts na resistência, eu teria um tamanho de 220 volts aqui, e ter 2 amperes de corrente, um tamanho só de 2 aqui. Então, o tamanho é a quantidade de tensão e corrente. E a diferença de fase, isso sim, né, é que vai me dar o deslocamento das duas. Uma resistência, pessoal, nunca provoca deslocamento de fase, tensão e corrente. Os dois vão estar em cima um do outro. A fase vai ser sempre a mesma. A fase da tensão e corrente é a mesma. Ou a diferença de fase deles é zero. O que implica essa diferença de fase? Implica que os picos aqui, ó, os valores máximo e mínimo de tensão e corrente vão ocorrer ao mesmo tempo. Quando eu tenho não que sejam do mesmo tamanho. Não que sejam do mesmo tamanho. É o momento em que eles ocorrem. Eu tenho o máximo de tensão, eu tenho o máximo de corrente. Tenho o mínimo de tensão, o mínimo de corrente. Tenho zero de tensão, zero de corrente. Sempre em fase, um andando em cima do outro. Certo? Quando é que isso vai ocorrer? Quando eu tiver uma resistência pura. Então nota que a resistência é assim que ela se comporta em corrente alternada. Só que a gente tem outros elementos também em circuitos. Vocês já ouviram falar em indutor e capacitor? Indutância e capacitância? Por exemplo, nessas lâmpadas aqui a gente tem, né? Tem capacitores aí, né? Tem reatores, né? Quando a gente trabalha com transformadores, a gente tem indutância. Então tem outros elementos também envolvidos. Como é que esses outros elementos se comportam? Então aqui a gente tem a indutância, tá, pessoal? A indutância é representada assim como se fosse um fio enrolado. Porque isso aqui provoca uma indutância no circuito, tá? Como é que se comporta a indutância? A indutância, ela vai provocar um deslocamento entre a tensão e a corrente. E que deslocamento é esse? Esse deslocamento é exatamente 90 graus. 90 graus é semelhante àquele que a gente acabou de ver ali, né, no desenho anteriormente. 90 graus. Importante, 90 graus com a tensão adiantada em relação à corrente. Por que ela está adiantada? Porque ela vem na frente. Não esqueça que esses fatores estão girando nesse sentido, certo?
Então, sempre vem a tensão puxando a corrente. Tá na frente, ela está adiantada 90 graus. E a capacitância, que é um outro elemento, né, capacitores, que a gente trabalha em circuitos, também provoca um deslocamento de 90 graus em tensão e corrente. Só que é um deslocamento ao contrário. No capacitor, a corrente é que vem na frente. Ela vai estar 90 graus adiantado da tensão. Certo? Em termos de gráfico, pessoal, como é que a gente pode visualizar isso aí? A gente pode ver uma outra animação aqui, ó. Eu posso mostrar para vocês. Isso aqui, ó, é um simulador matemático, tá? A gente usa para simular qualquer coisa física que a gente queira. Dá para fazer até coisas voltadas à economia, enfim, simulador matemático, tá? Usa para vários fins. E aqui a gente tem MATLAB, tá? Que se chama